Olá, seja bem-vindo, graça e paz. Hoje nós vamos falar que toda transformação começa com uma pequena decisão. A palavra nos ensina: não vos conformeis com este mundo, mas renovai pela renovação da vossa mente. O tema é: toda grande decisão na história começou com uma decisão. Antes de existir uma grande obra, antes de existir um grande monumento, alguém teve que tomar uma decisão. Antes de existir um milagre, alguém decidiu dar um passo de fé, decidir ir até Jesus Cristo. Se você quer vencer na vida, saiba que não é só as faltas de recurso que atrapalha você vencer, são as faltas de decisão, a de tomar decisão em fazer, a de tomar decisão em obedecer, porque toda decisão muda destino, e um inconformado sabe disso, que toda transformação começa dentro de nós, quando nós decidimos mudar aquilo que não está certo para passar a ser certo. Romanos 12:2 mostra que primeiro nós tomamos uma decisão dentro da mente, e essa decisão que você toma na mente, você vai externalizar ela. E quem muda a mente? Quem muda o destino? O nosso Senhor Jesus Cristo, através do Santo Espírito dele. Em Provérbios 23:7 diz que assim como você imagina na sua alma, assim será. Então que as suas decisões seja uma decisão de ser inconformado. Valorize os pequenos começos, porque os pequenos começos é uma decisão de dizer sim ou de dizer não. Sim para uma pequena obra, sim para uma grande obra, sim para obedecer, sim para fazer. O inconformado, ele olha para o resultado negativo e ele pensa assim: eu vou fazer. Zacarias 4:10, na palavra, diz para nós nunca desprezar os pequenos começos, porque os pequenos começos é uma decisão, meu querido, minha querida, de dizer assim: eu vou fazer, ou eu não vou fazer, porque isso não agrada a Deus. Abraão, quando Deus o chamou para uma grande obra, ele disse sim. Ele poderia ter dito não. Deus disse para ele em Gênesis 12: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão é conhecido como o pai da fé. Mas por quê? Porque ele decidiu obedecer, decidiu fazer do jeito de Deus. E um inconformado, ele tem alegria em fazer do jeito de Deus. O apóstolo Pedro decidiu fazer do jeito que o nosso Senhor Jesus Cristo pediu para ele. Lá em Mateus 12 narra essa história. Jesus disse assim: vem Pedro, anda comigo sobre as águas. Ele foi, ele obedeceu e ele andou. Quando você decide sair do seu lugar para fazer do jeito de Deus, Deus faz o milagre acontecer. Davi, o pequeno Davi, que depois veio ser o grande rei Davi, ele tinha uma inconformação dentro dele. E quando o pai dele envia ele para a guerra, para levar comida para os seus irmãos, e ele vê aquele gigante, ele olha e vê uma oportunidade. E dentro dele ele toma uma decisão e disse no coração dele: quem é esse incircunciso para se levantar contra o Senhor, o meu Deus, o Deus de Israel? Zaqueu, querido Zaqueu, ele decidiu ver Jesus, e ele foi correndo atrás da multidão, e quando ele chega perto de Jesus, ele não consegue ver, porque a estatura dele era pequena. Sabe o que ele fez? Tomou uma decisão, de talvez nos dias de hoje seria considerado um mico, mas ele vai lá e decide subir naquela árvore, sobe naquela árvore. Jesus olha para ele e fala assim: Zaqueu, eu estou te vendo, desce-te depressa, que hoje me convém estar em tua casa, pousar em tua casa.
A decisão muda tudo, meu irmão. Muda tudo, minha irmã. Se você decidir, você vai viver o melhor de Deus. Uma pessoa que decide seguir o passo do inconformado, o passo de uma pessoa inconformada, ele decide transformar resultados negativos em resultados positivos. Ele decide buscar aquilo que Deus prometeu. O inconformado não aceita menos do que aquilo que a palavra promete. Ele busca fazer. O inconformado, ele não espera estar preparado, ele começa a obedecer e Deus prepara ele no caminho, na caminhada, na jornada. Deus vai te preparando, Deus vai te dando força. Escute, preste atenção, é obedecer. A decisão de obedecer é a primeira decisão que o inconformado precisa tomar. Apóstolo, então a primeira decisão é obedecer. Isso, meu irmão, isso, minha irmã, a primeira decisão é obedecer essa palavra, obedecer o que nela está escrito. E a sua decisão hoje é renovar os seus votos e dizer: Deus, eu quero obedecer. Porque quem decide obedecer hoje começa a viver amanhã aquilo que Deus já preparou, determinou desde a fundação do mundo em direção à sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor nosso Deus, Ele não é homem para que minta, Ele não é homem para que se arrependa. E nosso Deus, Ele se inconformou lá no céu. O primeiro inconformado que eu vejo na Bíblia é Deus. Ele se inconformou e pegou o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo de inconformado, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus ficou inconformado de ver as pessoas sofrer pelo diabo, sofrer nas mãos do diabo, na mão dos pecados, na mão dos pecadores, reis que não eram tementes ao Senhor, assim como nós temos hoje pessoas em autoridade que não são tementes ao Senhor, filhos crescendo dentro de casa que os pais não são tementes ao Senhor, funcionários trabalhando em empresa que os pais não são tementes ao Senhor. Então, quando você decide obedecer, você decide seguir o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo de inconformado, Ele obedece, Ele decide obedecer o Deus Pai, que se inconformou e falou: eu vou resgatar o ser humano, eu vou salvar aquela alma, eu vou salvar aquela pessoa, eu vou entregar uma Bíblia, um manual, a minha palavra, vai passar os céus, vai passar a terra. Ei, você que está me ouvindo, vai passar os céus, vai passar a terra, mas a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, essa não vai passar. Então nosso Senhor Jesus Cristo decidiu, Deus Pai apresenta para ele o projeto que nós conhecemos como o projeto da graça que salva o arrependido. E Jesus disse: sim, meu Pai, eu obedeço. Jesus tomou a decisão de obedecer, e aqui na terra, enquanto ele era confrontado, perseguido, apedrejado, as pessoas chegavam para ele e ele dizia assim: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, que é o meu Pai Celestial. E Jesus obedeceu a Deus em tudo, com a decisão que ele tomou de ser fiel até a morte. Tome uma decisão hoje de ser fiel a Deus até a morte. Se você ainda não é cristão em nenhuma igreja, tome uma decisão de aceitar Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida, de se batizar nas águas. Se na cidade que você está não tem uma igreja do nosso ministério É Tempo de Semear, e você não quer procurar nenhuma das que está aí, entre em contato com nós pelos links que está aí na bio, chama nós
porque alguém da nossa equipe vai lhe ajudar. Se for preciso, nós vamos aí até a tua casa, até a tua família e fazemos a oração de confissão e levamos você ao batismo nas águas. Sabe por quê? Porque a salvação é um direito de todos, e um inconformado, assim como eu sou um inconformado, eu quero que você seja inconformado. Eu quero que você seja inconformado para transformar aquilo que está ruim para aquilo que Deus prometeu. E o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte, venceu o inferno, venceu a maldade e voltou para o céu e disse: Pai, olha, eu obedeci, eu decidi obedecer, agora eu preciso enviar lá para a terra o Santo Espírito para habitar com eles, para ajudar eles a ser inconformado com este mundo, a vencer as lutas que aquele mundo tem. Eu venci, Pai, e prometi para eles que eles iriam vencer. Então mande o Santo Espírito. E aí o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo mandou o nosso Senhor Espírito Santo, que veio à terra e está aqui, habita em nós, habita em mim. Eu tenho essa certeza, eu tenho a certeza que você também vai ter essa certeza, que o Espírito Santo habita em você e vai te ajudar a viver como um inconformado. Escute, toda decisão é responsável por grandes transformações, que gera milagres, que gera grandes conquistas. Então não aceite menos do que Deus te prometeu. Compartilhe esse conteúdo, compartilhe essa palavra, reposte, abençoe, encaminhe nos grupos, mas deixe as pessoas pelo menos ter oportunidade de ouvir aquilo que você ouviu aqui hoje. Que Deus te abençoe. Eu faço votos de paz, de saúde, de amor, de alegria, de proteção e de prosperidade sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre os seus negócios, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, graça e paz.